Então, queridos, hoje, louvado seja Deus, estaremos concluindo o período do governo militar no Brasil, né? E hoje eu quero me concentrar em arrependimento. Na verdade, de fato precisamos nos arrepender. O Brasil é do Senhor Jesus, é uma nação a quem Deus ama, com amor eterno. Essa nação já foi comprada por bom preço. Jesus a comprou com seu próprio sangue para Deus. E nós sabemos que cada pessoa desta nação Deus ama e tem um propósito, não é verdade? E nós precisamos compreender uma coisa, que Deus se manifestou sim em todos os períodos da história, porque é Ele quem faz a história, não é o homem que faz a história, é o nosso Deus que faz a história. Então nós louvamos a Ele por isso, porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor. E pelo fato dele ser o Senhor, nós temos a certeza de que Ele vai continuar operando maravilhas na nação brasileira. Ele vai continuar realizando o seu santo querer. Ele vai operar milagres. Ele vai fazer a sua vontade. Porque Ele tem no Brasil uma igreja que se dobra. E quando uma igreja se dobra, os milagres de Deus acontecem. A soberania do nosso Deus há de se manifestar. Então, queridos, hoje eu gostaria que nós lêssemos o Salmo 51, né? Um salmo de confissão e arrependimento. E nós sabemos que no período do que se chama ditadura militar, do governo militar, muitos erros foram praticados, muitas injustiças. Muitas mães ficaram sem filhos, muitas esposas sem maridos, muitas famílias foram afetadas, muitos desapareceram. E quando eu falo de muitos, eu estou falando tanto dos civis como militares também que morreram nessa guerra civil no Brasil, onde irmãos e irmãs lutavam contra si para conquistar o território para uma ideologia, a ideologia comunista. Então, claro que muitos inocentes pagaram preço pelos pecadores. Não é verdade? Os espertos se safaram, os inocentes foram sacrificados, e nós não podemos simplesmente ignorar esse período histórico no Brasil, né? Nós temos que saber uma coisa, que Deus ama o Brasil e Deus ama o povo brasileiro. Mas Deus não ama o pecado. Deus não é adepto da injustiça. Deus julga retamente. Então nós precisamos compreender que o julgamento de Deus, ele é perfeito. Ele é um Deus justo. E nós precisamos agradecer e precisamos também
nos arrepender. Nos arrepender. Porque muitas mães ficaram sem filhos. Muitos tiveram que viver fora do país. Então nós vamos pedir perdão hoje, tá? E eu quero dar um Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje é Shabbat Shalom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hein? Lembra de Daniel? Daniel estava no cativeiro babilônico e Deus o usou com muito poder e graça. E Daniel era um intercessor da nação de Israel, um intercessor do seu povo. E o que mais Daniel desejava era a libertação do seu povo. E ele foi colocado ali no império da Babilônia com um propósito único: gerar a libertação do seu povo, gerar os propósitos de Deus na história. E foi isso que Daniel fez. Daniel também, quando foi buscar o Senhor, ele se colocou no lugar dos seus antepassados. Ele se colocou no lugar da sua própria família. Ele se colocou no lugar de toda a nação de Israel. E ele também se colocou como um que não era inocente diante de Deus, porque ele confessou os seus próprios pecados e confessou os pecados de toda a nação. E ele sabia que aquela geração que estava ali na Babilônia estava sofrendo as consequências dos pecados dos pais. A idolatria, a rebelião, a feitiçaria, a frieza, a desobediência. Então, tudo gerou o cativeiro babilônico. E ele se arrepende diante do Senhor. Ele não estava ali para julgar Nabucodonosor, nem Beltesazar. Ele não estava ali para julgar Ciro, Dario. Ele estava ali para se colocar diante de Deus e ser canal do Senhor no império da Babilônia. E ele foi bênção para Nabucodonosor, ele foi bênção para Beltesazar, ele foi bênção para o rei Ciro e o rei Dario. Ele foi bênção para o seu povo. E você não vê uma única vez Daniel dizendo: Senhor, Nabucodonosor foi um infame, mata-o, destrói-o, que ele desapareça da face da terra. Você não viu oração imprecatória saída da boca de Daniel contra os monarcas da Babilônia. Então, da nossa boca também não pode, não deve sair. Entende? Houve erro? Sim, houve. Todos esses governantes erraram. Todos, tanto na democracia quanto no governo militar. Mas o nosso Deus está no trono. O nosso Deus não se ausenta do trono. O nosso Deus trabalha para cumprir os seus propósitos na terra. O nosso Deus vigia em cumprir as suas promessas. Então nós temos, amados, que como crentes, como igreja do Senhor Jesus, gerar a redenção da nossa nação. E saber que todos os homens que governaram e que hão de governar serão homens imperfeitos, serão homens falhos, que acertarão em uma coisa, errarão em outras. Então, não esqueçamos disso. Nós temos que ter pé no chão. O único governo justo que teremos é o governo de Jesus Cristo, tá? Então, todos, a Bíblia diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. O que temos que fazer como crentes é orar, como Daniel fez. Orar, segurar as pontas do altar, chamar a existência da vontade de Deus, proclamar o reino de Deus, proclamar o evangelho de Jesus Cristo, porque só o evangelho de Jesus Cristo é que é o poder de Deus para transformar governantes de todas as gerações. Então, esse evangelho de poder, ele é suficientemente poderoso para transformar as nossas autoridades. Se essas autoridades derem lugar a Deus, com certeza elas serão transformadas e elas farão um governo mais justo, mais humanitário. É um governo pautado nas verdades absolutas da palavra de Deus. E outra coisa também que temos que saber, que não é fácil agradar a todos. Pensem bem, Jesus, o Filho do Deus vivo, o santo, o justo, perfeito. Todos os atos de Jesus foram atos de bondade. Ele nunca pecou, nunca houve falha na vida de Jesus, nunca saiu da sua boca palavras contrárias a Deus. Jesus encantava com a sua mensagem. Até as crianças queriam estar próxima de Jesus. Os pecadores não fugiam de medo de Jesus. Pelo contrário, ele sentava com os publicanos e pecadores e todos estavam ali para ouvir a sua palavra e eram quebrantados pela palavra que era ensinada por Jesus. Mas Jesus não agradou a todos. Jesus não agradou a todos. O certo seria Jesus agradar a todos, mas ele não agradou. A própria nação de Israel não o recebeu. As autoridades judaicas não receberam a Jesus. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo e ele era justo, perfeitamente justo. Então, se Jesus não agradou a todos, eu pergunto, você vai agradar? João Batista Figueiredo agradou? Castelo Branco agradou? Gazel agradou? Não e não e não. E qualquer um que suba ao poder não agradará a todos. Mas uma coisa, nós temos que ter convicção, é que Deus vai usar esses homens para que o propósito deles seja estabelecido. Vocês sabiam que Deus usa até os vasos preparados para a desonra? É isso mesmo, vasos preparados para a desonra, que nunca irão se converter, que nunca irão se dobrar a Deus. No entanto, Deus usa esses vasos para cumprimento dos seus eternos propósitos. Ele é soberano. Então, queridos, louvado seja o Senhor, porque o nosso Deus está com seus olhos sobre o Brasil, porque o nosso Deus tem escrito a história da nossa nação. Então, vamos aqui ler a palavra de Deus. Salmo 51. Você pode abrir a sua Bíblia, amém, em casa e proclamar esta palavra. E vamos nos colocar diante de Deus e nos arrepender pelos pecados que foram praticados por esses governantes, pelo povo de maneira geral, na época do chamado governo militar. Vamos orar? Olha o que diz a Bíblia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pai, nós estamos diante da tua presença e nos colocamos no lugar da nação brasileira, que esteve no poder os militares de 64 a 1985. E nós queremos, ó Deus, abranger esse período, orando ao Senhor, para que o Senhor se compadeça do Brasil, segundo as tuas misericórdias, que são infinitas, que são eternas. O Senhor não olha para o Brasil segundo os seus pecados, mas o Senhor trata o Brasil segundo a multidão das tuas misericórdias. Por isso, Senhor, apaga todas as transgressões do Brasil cometidas neste período. Senhor, foram tantos os pecados. Oh, meu Deus, foram tantas truculências, Senhor. Oh, Jesus, quanto autoritarismo, Senhor. Quanta invasão de casas, quantas torturas, quantos assassinatos, quantas lágrimas nos pais, nas mães, nos filhos, quantas crianças nasceram nesta época e foram, Senhor, tomadas e não voltaram para os seus avós. Meu Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para pedir perdão, Senhor, pelo pecado da rebelião, da desobediência, pelo pecado do assassinato. Nós queremos pedir perdão pelos pecados de tortura. Pedimos perdão a Ti, Senhor, pelos desaparecimentos de pessoas, pelo assassinato na clandestinidade, Senhor, por tantos que foram sepultados como indigentes, ó Deus. Meu Pai, esse período da história do Brasil tem mancha de sangue, mas nós queremos nesta noite clamar, Senhor, o Teu perdão, o Teu perdão. Passa do Teu sangue sobre a nação brasileira, Senhor. Essas mães que até hoje choram, Senhor. Quantas vidas amarguradas ainda existem, Senhor. Quantas vidas amarguradas. Quantas vidas que odeiam, Senhor, os militares. Não conseguiram perdoar. Não conseguiram sair do passado. Meu Deus, visita essas pessoas pelo Teu poder. Traz o Teu perdão nos seus corações, meu Senhor. Traz o Teu perdão. Arranca, Senhor, as mágoas. Arranca essas memórias perturbadoras no consciente, no subconsciente. Limpa os seus corações. Quantas palavras malignas foram proferidas de condenação contra o Brasil, de maldição contra o solo brasileiro, de maldição contra as Forças Armadas. Senhor, quantas palavras malditas, malignas foram proferidas e têm sido proferidas contra a nossa nação, contra o governo da nossa nação, ó Deus, porque tais pessoas estão magoadas, estão aprisionadas no passado, estão marcadas na sua alma e não liberaram o perdão, Senhor, não conseguiram transpor a barreira da mágoa, do ressentimento, do ódio, Senhor, e ainda estão, Senhor, sofrendo. Quantas pessoas estão atrofiadas, ó Deus,
Quantas pessoas estão isoladas, mas nós clamamos o teu perdão, clamamos a tua misericórdia. Contempla, meu Deus, aqueles que foram, ó Deus, perseguidos nesta época. Leva-os também a se arrependerem dos seus próprios pecados. Quantos ainda se orgulham dos crimes que praticaram, dos assaltos de bancos que fizeram. Senhor, quantos jogaram bombas e pessoas morreram e eles não se arrependeram dos seus pecados, não se arrependeram das guerrilhas no Araguaia, não se arrependeram da guerrilha em Ribeira, não se arrependeram, Senhor, das passeatas violentas, não se arrependeram de destruir, Senhor, prédios públicos, não se arrependeram, Senhor, pela morte do embaixador americano, não se arrependeram, Senhor, pelo contrário, jogaram a culpa em outros, mas não se arrependeram. Nós clamamos, meu Deus, nós clamamos para que o teu Espírito Santo inquiete estas vidas, tocando de forma sobrenatural e levando-os ao arrependimento, Senhor, para que haja um liberar nas suas próprias vidas e haja um liberar na nossa própria nação. Oh Deus eterno, não podemos ficar no passado, não podemos ficar colhendo, Senhor, as semeaduras do passado. Oramos para que haja um cobrido sangue de Jesus nesse período da história, que haja um construído muro do perdão, Senhor, e que nós dessa geração não usufruamos, não sejamos, ó Deus, massacrados pelos pecados dos nossos antepassados. Nós pedimos a tua misericórdia, passa do teu sangue sobre o Brasil, faça uma divisão, Pai, entre o período do governo militar e o nosso tempo hoje. Que o muro do sangue de Jesus seja levantado. Os pecados desse período sejam perdoados. As famílias desses governantes sejam perdoadas. Haja um liberar da tua presença. Que o teu Espírito se mova nesta nação. E que esses pecados sejam perdoados. E estas vidas que estão, ó Deus, aprisionadas pelo passado, sejam libertas em nome de Jesus. Sim, Pai, como brasileiros conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. É isso mesmo, o pecado cometido no tempo da ditadura militar, Senhor, está sempre diante de nós e está sempre voltando. Mas tenha misericórdia, tenha misericórdia. Muitos tratam o presidente Jair Messias Bolsonaro com desdém, com desrespeito, com ódio, porque estão, Senhor, aprisionados nas memórias do passado. Não conseguem, Senhor, ver generais assumindo postos de comando nesta nação, não conseguem ver nenhuma hierarquia do militarismo assumindo postos de comando nesta nação, porque eles estão vivendo no passado e eles continuam querendo ver a destruição. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós, como brasileiros, reconhecemos que pecamos, mas pedimos perdão no nome do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que nos justifica de todo pecado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus morreu para a nossa justificação. E nós, como brasileiros,
nos arrependemos desses pecados, Senhor, desses pecados que cometemos contra o nosso próprio povo, que cometemos contra Ti. Contra Ti somente pecamos e fizemos o que é mal perante os Teus olhos, de maneira que terá tido por justo no Teu falar e puro no Teu julgar. Sonda, Senhor, o coração do Brasil. Sonda, conhece a mente do Brasil, conhece o coração do Brasil. Vê se há no Brasil um caminho mau. Tira-o deste caminho mau e guia-o pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da misericórdia, pelo caminho do perdão. Senhor, o Brasil é Teu e nós pedimos perdão, Senhor, pelos pecados cometidos por todos aqueles que estiveram governando a nação brasileira no governo militar. Nós declaramos que o sangue do Cordeiro cobre todo este período, que vai de 64 a 85. Todo este período está debaixo do sangue do Cordeiro. Nós não sofreremos os erros dos nossos irmãos, nem dos nossos líderes deste período. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não iremos ficar aprisionados no passado. Nós, como brasileiros, dizemos como o apóstolo Paulo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. E o Brasil prossegue para o alvo. O Brasil vai marchar. O Brasil corre para o Teu propósito. O Brasil mergulha no sangue do Cordeiro e corre para o Teu propósito. Pai Santo, nós declaramos a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre a nação brasileira. E queremos encetar o caminho da verdade, o caminho da obediência, o caminho do temor ao Teu nome, o caminho, ó Deus, do perdão. Estamos aqui para dizer que o Brasil é Teu e que Tu vais cumprir no Brasil os Teus eternos propósitos. Bendito seja o Teu nome. Tu és o Senhor. Nós Te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmã Irani, Deus abençoe. Irmão Jackson, Deus abençoe. Que bênção. Zeni, minha linda, Deus abençoe. Ledinha, Deus abençoe. Antônio, Deus abençoe. Shabbat Shalom. Tanta gente linda, linda do Senhor. Nós estamos aqui. Poliana Vieira, Deus abençoe. Neilton, Deus abençoe. Que bênção. Ivonete Vieira, Deus abençoe. Vanessa Kelly, Deus abençoe. Aleluia. Maria Lira, Deus abençoe. Auristela e a Dinauri, Deus abençoe, queridas. Que bênção. Rita Moraes, Deus abençoe. Aleluia. Cláudia Alves, pastora, Deus abençoe. Louvado seja Pedro Macedo, Deus abençoe. A todos, Shabbat Shalom. Louvado seja o nome. Irmã Eli, Deus abençoe. A todos, nosso abraço. Shabbat Shalom. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Estamos perdoados, irmãos. Estamos perdoados. O muro do sangue de Jesus já foi levantado. Amém? Entre nós e o governo militar está o sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Só o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Não há pecado ou culpa que Jesus não possa perdoar. Amém? E nós vamos agora falar um pouco sobre o último governo do período militar, que é o governo de João Batista Figueiredo. Amém? Quem foi o João Batista Figueiredo? Ele nasceu no ano de 1918, no Rio de Janeiro. Ele iniciou a carreira militar em 1935, quando entrou na Escola Militar do Realengo. Depois estudou na Escola Superior de Guerra, em 1960. Participou das articulações do governo militar em 64. Foi chefe do Gabinete Militar no governo Médici. Presidiu o Serviço Nacional de Informação, o SNI, em 1974 e tornou-se general do Exército em 1977. E em 79 foi nomeado presidente da República. Amém? O governo de Figueiredo foi o último do regime militar no país, dando continuidade aos projetos iniciados no governo anterior. Dentre os principais projetos estão a abertura do regime de forma lenta, gradual e segura, que era uma estratégia usada pelos militares quando a ditadura já não mais funcionava no país. Em 79, Figueiredo assinou a Lei da Anistia Política, a qual anulava as penalidades feitas aos brasileiros em 1964 pelos militares, dentre os quais exílio, perda de direitos políticos e aposentadorias compulsórias. Tais absolvições contemplaram tanto os militares que atuaram em favor do regime, quanto as demais pessoas que eram contra a ditadura. Sendo assim, os crimes que foram cometidos no período também não puderam ser julgados. Você percebe que ainda hoje, né? Houve crimes por parte dos militares, mas também houve crimes praticados pelos rebeldes. Certo? Mas lembra no governo da Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, né? Voltou tudo isso à tona, mas queriam condenar somente quem? Os militares. Não, temos que ser justos, né? E a justiça só tem um peso e uma medida, né? Então, se vai julgar os crimes, julguem todos eles, porque houve crimes dos dois lados. Por isso, é o sangue de Jesus que tem que cobrir esses pecados, tá? Porque o julgamento dos homens, ele é falho. Ele tem dois pesos e duas medidas. E nós precisamos, de fato, nos colocar debaixo do sangue do Cordeiro para ter os nossos pecados perdoados. Além da anistia, o presidente Figueiredo aprovou a lei orgânica dos partidos, a qual possibilitava a criação de outros partidos e significava a destruição do bipartidarismo. Lembra que no passado só tinha dois partidos, né? Arena e MDB. Arena, situação, MDB, oposição. A partir de Figueiredo, quando ele assinou o decreto que dava anistia aos presos políticos, né? Então, deixou de haver o bipartidarismo e, a partir daquela época, outros partidos foram criados. Tá certo? Então, vamos ver que partidos foram criados naquela época. O PT, o Partido Trabalhista Brasileiro,
ou melhor, o PT, o Partido dos Trabalhadores, depois o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, depois o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PDS, Partido Democrático Social, e o PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Todos esses partidos são partidos de oposição. Oposição. Nenhum desses partidos, na época do governo militar, queria a democracia. A democracia é um assunto que é pregado, falado, discutido, mas, na verdade, aqueles que se rebelaram na época da ditadura militar não estavam querendo a democracia, estavam querendo a ditadura do proletariado, certo? Então, esses partidos existem até hoje, são todos partidos de esquerda, que não deixam o presidente Bolsonaro governar tranquilamente. Não deixam porque não aceitam um governo de direita no poder, só por causa disso. Entendeu? Porque se tivesse pensando no Brasil, não importa quem está no poder, se direita ou esquerda. Foi eleito pelo povo, temos que aceitar e vamos todos cooperar para que a nação ande, para que a nação prospere, para que todos sejam abençoados. Mas não é assim que acontece, né? Por isso que a igreja tem que orar. Orar, como diz a palavra de Deus, tá? Em 79 foram agendadas as eleições diretas, tá? Democráticas, né? Para a eleição de governadores do estado, sendo extinta a eleição indireta para senadores. Mas foi somente em 82 que eleições diretas para a Câmara Federal aconteceram, tá? Em termos econômicos, o governo de Figueiredo foi repleto por instabilidades. A inflação estava em alta e havia uma estagnação econômica, sem falar nas altas taxas de desemprego e pobreza no país. Isso evidenciava o quão ruim estava o regime militar no país, o que gerava revolta por grande parte da população. Porém, cabe dizer que todo este cenário era agravado pela crise do petróleo que ocorria em 1979 e fazia com que houvesse demissões em massa no país, principalmente nas fábricas do ABC Paulista. Agora, abertura política, nós vamos ver no governo do presidente Figueiredo. A abertura política foi feita pelo presidente Figueiredo e essa abertura não agradou a todos, né? Ninguém agrada a todos. E o presidente Figueiredo, apesar de ter feito a abertura política, não agradou a todos, né? Então, vamos aqui. E nesse período houve ataques, tá? Com atentados, com bombas e mortes. E foram militares que lideraram esses ataques, porque não concordavam com a abertura, pelo fato de não aceitarem o retorno daqueles que foram exilados, retornassem ao país e tivessem os seus direitos políticos devolvidos, né? Então, vamos aqui. O desgaste causado pela ditadura militar impulsionou a criação de um movimento popular emblemático que defendia as eleições diretas no país, conhecido popularmente como Direta Já. Você lembra disso? Eu lembro, sim. Os caras pintadas, né? Em 1985 foram realizadas eleições diretas e, com isso,
Isso pôs fim ao regime militar. Tancredo Neves, né, foi eleito, né, na direta já, mas ele não pôde governar porque faleceu antes de tomar posse. Tá? Há quem diga que o governo de Figueiredo foi essencial para a mudança do cenário político, principalmente no que se refere ao fim da ditadura militar e ao aumento das exportações. Por outro lado, e na visão de alguns historiadores, seu governo foi relativamente ruim, especialmente pela questão da crise econômica, em diversos setores do alto índice de desemprego, do PIB, com um desempenho baixíssimo do aumento exorbitante da inflação e da ocorrência de muitas greves. Mas uma coisa nós sabemos, o presidente Figueiredo entregou essa nação à democracia como de fato ele tinha prometido. E nós temos que louvar a Deus, né? Porque a liberdade voltou ao país, o respeito às ideias voltaram ao país, os exilados voltaram ao país, né? Nós tivemos todos eles assumindo, a maioria deles assumindo posição de liderança na nação. Então, não temos uma democracia perfeita, mas ela está funcionando e ela vai amadurecer. E essa liberdade vai continuar, porque para a liberdade foi que Cristo nos chamou, né? Então, o homem nasceu para ser livre, 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 livre. E nós louvamos ao Senhor pela nossa nação. Nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Deus realizou na nação nesse período chamado governo militar e no período que Figueiredo esteve no poder. Então nós vamos agora agradecer ao Senhor para fechar o ciclo aberto no reino espiritual, declarando que o Brasil é uma nação agradecida, que o Brasil para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Amém? Então vamos orar agradecendo. Pablo. Shalom, queridos. Vamos orar. Que maravilha finalizar esse período de intervenção militar, a intervenção de Deus para nos livrar de algo que nos era mal. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por isso, porque o Senhor estava no comando da nação em todo o tempo. Em todo o tempo em que os militares estavam governando a nação e até o momento que devolveram a democracia, o Senhor esteve no controle da nação. Amém? Pai, nós te engrandecemos nesta noite, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos livrou do que nos era terrível. O Senhor nos livrou de estarmos nas mãos de Satanás. Nós não sabemos o que seria isso, porque o Senhor nos livrou antes. O Senhor interviu antes. E nós te agradecemos por isso. Mais uma vez te agradecemos por isso, Senhor. Que nação nós teríamos hoje se o comunismo tivesse tomado o poder? Que nação nós teríamos hoje? Como seriam as universidades se hoje já enfrentamos guerras ideológicas dentro das universidades? Quantos principados ainda nos dias de hoje que precisam ser destruídos dentro das universidades públicas e particulares da nossa nação? Imagina se o comunismo tivesse tomado o controle da nação, Senhor. Obrigado, porque o Senhor foi quem governou a nossa nação. Amém. O Senhor zelou para que a nossa bandeira permanecesse verde e amarela. O Senhor zelou para que o azul, branco da nossa pátria não saísse. O Senhor zelou para que o comunismo não entrasse, não invadisse e dominasse a nossa nação. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor pensou nas famílias. O Senhor pensou na igreja. O Senhor pensou na minha geração que hoje habita nesta nação. O Senhor pensou nas gerações futuras. O Senhor pensou em vidas. O Senhor pensou na terra.
da nação brasileira, num território que seria destruído. Oh Pai, nós não temos noção do que aconteceria, mas nós sabemos que o Senhor nos livrou do que aconteceria. E por isso nós te agradecemos, abençoamos a descendência de João Figueiredo. Abençoamos, declarando que a tua bênção plena repouse sobre a sua descendência. Porque ele foi usado pelo Senhor para poder trazer de volta a democracia à nossa nação. Ele foi usado pelo Senhor para devolver o controle da nação ao povo no momento propício. Obrigado, Pai, porque aqueles homens, ainda que imperfeitos, como já falamos, obedeceram ao Senhor, talvez nem sabendo que estavam fazendo isso, porque a vontade do Senhor prevaleceu. E nós confiamos no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós oramos, não queremos meramente fechar aqui esse período, não. Nós oramos e rejeitamos, aproveitamos para poder rejeitar, cancelar, expulsar todo principado de comunismo na nossa nação que persiste em permanecer de pé até nos dias de hoje. Pai, declaramos que o comunismo foi destruído. Declaramos, Senhor, que todo espírito maligno de miséria, espírito maligno que não acredita na família como o Senhor determinou, todo espírito maligno que é a favor da morte infantil, do aborto, todo espírito maligno de inversão de papéis dentro da família, nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus que o comunismo foi destruído na cruz do Calvário. Nós apenas estamos resgatando algo que já foi feito há mais de 2000 anos. Pai, nós te engrandecemos neste dia. Nesta noite o nosso coração rejubila diante do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor fez grandes coisas por nós. Estamos alegres porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Como nação, como igreja, como povo que te ama, nós te dizemos obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou. Aleluia. O Senhor nos amou. Mais do que aos planos que Satanás tinha sobre nós, o Senhor nos amou. Acima das pessoas malditas que Satanás usou para poder tentar trazer o comunismo ao domínio da nação, o Senhor nos amou mais. O Senhor prevaleceu sobre todas as coisas. O Senhor continuou no comando da nação sobre todas as coisas. Nós te exaltamos. Leva-nos à sala do trono. Nós queremos ser uma nação que é ousada no Senhor para poder vencer outras batalhas, para poder conquistar territórios que nos foram tomados. Pai, nós não nos contentamos com isso. Nós não queremos apenas até aqui. Nós te agradecemos, mas queremos mais. Nós queremos, como guerreiros, nos posicionar para tomar os nossos bairros de volta, tomar as nossas cidades de volta, tomar os nossos estados de volta, tomar as regiões da nossa nação de volta, tomar a nossa nação de volta. Porque a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Não cansaremos de declarar isso, até que se cumpra totalmente o plano do Senhor de redenção para esta nação. Pai, nós te colocamos como Senhor da nossa nação mais uma vez. Seja entronizado no Palácio do Planalto, seja entronizado nos gabinetes das prefeituras, seja entronizado nos palácios do Estado, seja entronizado nas câmaras de vereadores, de senadores. Pai, seja entronizado no Congresso Nacional, seja entronizado no STF, seja entronizado no meio das reuniões fechadas, onde o povo não tem acesso, seja entronizado. Que ali o teu Espírito penetre através de e haja um reboliço, um arrependimento, haja totalmente uma libertação genuína, porque o Senhor tocou em Nínive, o Senhor foi a Nínive, o Senhor ministrou a Nínive com arrependimento, uma palavra de arrependimento, e o Senhor pode ministrar isso à nação brasileira. O Senhor levou os reis
soberbos ao arrependimento. O Senhor destruiu aqueles que habitavam, que viviam em iniquidade. O Senhor destruiu aqueles que zelavam pela idolatria na nação de Israel. O Senhor destruiu, o Senhor mostrou a tua soberania. Por isso nós te pedimos, realiza a tua vontade. Senhor, se for necessário, fere homens, mata, para poder mostrar a tua glória. Faz aquilo que lhe aprouver, porque nós queremos a tua glória. Nós queremos que a nação reconheça que Yahvé é um. Yahvé é um. Nós não reconhecemos a outros deuses. Não reconhecemos a homens como Deus. Nós não reconhecemos a manifestações como Deus. Nós não reconhecemos a instituições ou entidades como Deus. Nós reconhecemos a Ti, Yahvé, como o único Deus. Nós Te reconhecemos como o Senhor da nossa nação, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. E Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por isso. Amanhã estaremos aqui novamente. Amanhã será José Sarney. Glória a Deus. Vamos permanecer, amém? Que você se encha de gratidão diante de Deus. Eu creio que nesses dias o Senhor tem resgatado em nosso coração gratidão por aquilo que passava desapercebido aos nossos olhos. E o Senhor tem trazido ao nosso entendimento nesses dias para que possamos agradecer ao Senhor por aquilo que deixamos passar. Amém? Nós queremos te abençoar. Já foi falado vários nomes, né? Mas Deus abençoe a cada um. É tão bom saber que estamos juntos, porque não há distância no reino do Espírito. Então tá todo mundo junto em lugares físicos diferentes, mas nos encontramos na sala do trono. Amém? Que Yahvé te abençoe, que Yahvé te guarde, meus irmãos, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que o shalom de Yahvé venha sobre a nação brasileira. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e através de você. Se manifeste na nossa nação. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. Não dá para ler todo mundo, mas nós abençoamos. Que o Espírito Santo os invada e faça habitação em vocês. Amém? Em nós. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.